A paz do Senhor, irmãos, aqui quem vos fala é a irmã Ana Paula e hoje nós estamos na lição 14 da nossa EBD, que tem por título Ministério, uma guerra espiritual. Nossa leitura diária se encontra em Atos 9, dos versículos 1 ao 18. Eu vou ler juntamente com os irmãos o versículo 13 e 4. A Bíblia vai nos dizer assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, bendito seja Deus. Irmãos, nesse capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo. Ele antes um perseguidor ferrenho dos cristãos, e após seu encontro com Jesus no caminho perto de Damasco, foi liberto e passou a ser um bandeirante do cristianismo, apresentando Cristo como Filho de Deus. E assim o Evangelho das Boas Novas da Salvação foi tomando uma proporção grandiosa. A Bíblia nos declara que Saulo foi subitamente cercado por um resplendor de luz. Tem versões que falam que foi um clarão de luz, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Da mesma forma que lemos no texto. Respondeu Saulo: Quem és, Senhor? E Jesus lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele, tremendo e atônito, pergunta ao mestre: E o que é que eu faça? E Jesus lhe disse: Levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que fazer. Meus irmãos, o texto vai dizer que os homens que iam com Saulo ficaram espantados. Eles ouviram a voz, porém não viam ninguém. Ali Saulo se levanta da terra, abre os olhos, porém nada enxergava. E aqueles homens que o acompanhavam lhe conduziram e foram guiando ele pela mão até Damasco. E Saulo, meus irmãos, ali passou 3 dias sem comer nem beber nada. Neste período, ele passa a se consagrar orando. Nós podemos entender, baseado no texto, que nosso Deus estava tratando daquele que antes era considerado uma fera selvagem, pois a sua cegueira espiritual lhe tornou um perseguidor agressivo e implacável. O Senhor, em visão, aparece ao discípulo Ananias para que ele fosse ao encontro de Saulo. O próprio Deus confirma este encontro a Saulo, e assim Ananias fez. Ele foi ao encontro e pôs a mão sobre Saulo para que ele tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, a perseguição de Saulo não foi nada apenas pessoal com os santos em Jerusalém, porém a perseguição foi com o próprio Deus. Saulo, por religiosidade e cegueira espiritual, ele era bastante agressivo, querendo assim exterminar de uma vez por todos aqueles que professavam a fé cristã. Nós vimos nesse texto a revelação do poder transformador do Evangelho. Vemos um divisor de águas no antes e no depois da transformação e do encontro com Deus. Nós vemos aqui Saulo sendo liberto do reino das trevas e se tornando uma nova criatura em Cristo, onde cumpriu o propósito sem fraquejar e tornando um arauto do amor, poder e da glória de Deus. Deus escolheu a Saulo como um vaso para anunciar o seu nome entre os gentios, os reis e os filhos de Israel, o fazendo o maior plantador de igreja, um verdadeiro arauto do reino. Vemos a graça de Deus e a sua ação misericordiosa cumprindo os seus propósitos. O poder de Deus é capaz de transformar todo aquele que crê, mesmo o mais vil pecador. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.